Olá, paz do Senhor, sou o pastor JC Silva, com foco na lição, hoje refletindo sobre os membros da família de Deus. Conto com a sua ajuda para alcançarmos muitas outras pessoas. Deixe seu feedback, seu like, seus comentários, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, pois essa é a maneira mais fácil de os vídeos aparecerem nas pesquisas para que outras pessoas também tenham acesso a eles. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se possível, diga de onde você está conectado na lição. O texto áureo está em Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Como verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele pondera que o perfeito sacrifício de Jesus Cristo resultou em reconciliação com Deus e permitiu que nos tornássemos membros de sua família. O texto de referência é Efésios capítulo 2, versículos 11 a 14. Nesse texto, Paulo lembra a condição que se encontrava o cristão antes de sua conversão a Cristo, excluído da família de Deus, alheio às promessas de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Em seguida, o apóstolo Paulo mostra como tudo mudou radicalmente. A nação de Israel, escolhida dentre todas as nações da terra, é utilizada como modelo padrão do relacionamento de Deus com a humanidade. Considerando os períodos nos quais a nação de Israel permaneceu fiel ao Senhor, andando nos seus propósitos, Israel é um retrato fiel de como deve ser o relacionamento do cristão com Jesus Cristo. Nos períodos em que a nação de Israel se desviou dos propósitos divinos, retrata aí a condição espiritual das pessoas que decidem viver fora da vontade de Deus para suas vidas, segundo os ditames do sistema mundano que é ímpio, imoral, cruel e corrupto em todos os seus aspectos. Portanto, a posição de Israel diante de Deus nas diferentes fases serve aí como um marco para a pessoa saber se está ou não integrando a família de Deus na terra, representado pelo remanescente fiel, pela Igreja do Senhor. Como já dito nas reflexões anteriores dessa série bíblica sobre a carta de Paulo aos Efésios, não basta querer ou se nominar como filho de Deus, pertencente à família de Deus na terra. É necessário que a pessoa decida pela fé e de forma espontânea se render a Cristo para desfazer quaisquer barreiras impeditivas de a pessoa ser membro da família de Deus, independentemente de ela ser ou não pertencente à nação de Israel, pois em Cristo essa barreira também foi desfeita. A nação de Israel ela foi composta por um novo povo formado por Deus. E o propósito divino era que a condição de ser membro de sua família fosse extensivo a toda a humanidade. No entanto, Jesus precisava romper essa barreira, pois antes, nos dias de Jesus e da igreja primitiva, havia um desprezo muito grande por parte dos judeus aos gentios, aos povos de nacionalidades diferentes da judaica. Os judeus consideravam os gentios como indignos de ter acesso ao reino de Deus, tendo em vista que não eram circuncidados, e a circuncisão ela era obrigatória para que uma pessoa pudesse usufruir dos direitos da cidadania judaica, seja por nascimento ou por submissão à lei mosaica. Portanto, os israelitas eles evocavam para si de forma exclusiva o acesso à família de Deus, já que eles eram circuncidados ao 8º dia de vida. Paulo lembra da condição de uma pessoa não convertida a Cristo, independentemente de sua nacionalidade ser judaica ou não, dizendo que éramos gentios na carne, chamados em circuncisão. Ou seja, até mesmo os judeus que tiveram aí a nação escolhida e formada pelo próprio Deus para o representar na terra e anunciar o plano divino de redenção junto às demais nações, caso não se convertam a Cristo, são considerados não pertencentes à família de Deus, portanto, sem o direito a desfrutar de quaisquer benefícios da cidadania celeste, cuja Canaã celestial é representada pela terra de Canaã, pelo território da nação judaica na terra. O desprezo dos judeus pelos gentios era uma demonstração clara de que eles, por se vangloriarem de serem israelitas, eles estavam fazendo mau uso dos privilégios dados por Deus à nação de Israel. O escritor William Barker ele pondera que os judeus eles acreditavam que Deus amava apenas eles e a ninguém mais, e que os não-judeus eles haviam sido criados por Deus apenas para servirem de combustível para o fogo do inferno. O desprezo era tão grande que, caso um judeu se casasse com uma mulher de outra nacionalidade, ou vice-versa, o judeu ou a judia seria considerado como um morto e se fazia um enterro simbólico.
caso uma mulher gentia estivesse dando à luz a um filho, era proibido que uma pessoa israelita a ajudasse, pois não deveria contribuir para a vinda de mais um gentio no mundo. Ter contato com um gentio, com uma pessoa de uma nacionalidade não judaica, era algo abominável para um judeu, era algo semelhante à morte. A marca da aliança com Deus era a circuncisão, e por trazerem essa marca no corpo, os judeus eles interpretavam que ser gentio, não se submeter à circuncisão, ser incircunciso, era estar fora de quaisquer privilégios ou alianças com Deus. Inclusive os judeus, eles consideravam os pecados de idolatria, os vícios e desvios sexuais como sendo um comportamento típico dos gentios, o que, segundo eles, os impediam de ter acesso ao conhecimento do Deus verdadeiro. Apesar de serem judeus, fazerem parte da nação escolhida pelo próprio Deus e se submeterem à circuncisão, os judeus estavam colocando um entrave para que as pessoas de nacionalidades não judaicas tivessem acesso ao reino de Deus por meio da adoção pela fé em Cristo Jesus. Isso era extremamente abominável diante de Deus, que não faz acepção de pessoas. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade, sim o ser uma nova criatura. Paulo lembra ainda que antes da genuína conversão a Cristo, éramos sem Cristo e sem esperança. Em Efésios capítulo 2, versículo 11, a parte A e versículo 12, Paulo diz: Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Segundo o escritor William Hendrickson, naquele tempo os gentios estavam sem Cristo, sem Estado, no sentido de não ter uma pátria sobre a bênção de Deus, estavam sem amigos, sem esperança e sem Deus no mundo, pois os próprios gentios eles se consideravam fora do plano divino. No entanto, os judeus que se consideravam a família de Deus na terra e que nunca duvidaram da vida do Mashiach, do enviado de Deus para restaurar a nação de Israel, eles duvidaram de que Jesus seria de fato o Mashiach, o Messias enviado por Deus. Esse posicionamento dos judeus os colocaram igualmente na condição dos gentios, sem Cristo e sem esperança. Da mesma forma, pondera o bispo Abner Ferreira em seus comentários que toda a humanidade estava sem perspectiva de salvação, era inimiga de Deus, estava fora da família de Deus com todas as letras. Em terceiro lugar, Paulo ainda diz que os gentios, os povos de nacionalidades não judaicas e não conversos a Cristo, estavam separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Isto porque a principal promessa de Deus para Abraão era de que Israel era o povo da aliança, o povo sobre os quais repousava promessas específicas. Para uma pessoa ser participante das promessas de Deus, ela deveria fazer parte da nação de Israel por nascimento, por se sujeitar ao ato da circuncisão, sendo acolhida pelos pactos abraâmico e também mosaico, ou por meio do pacto davídico, cujo descendente foi o Mashiach, o Cristo, o enviado de Deus que comprou para si um povo especial, zeloso e de boas obras, fruto de um arrependimento sincero quanto aos pecados cometidos e de uma conversão genuína pela fé em Cristo Jesus. Fora desses pactos, a pessoa estaria e está envolvido com quaisquer outros tipos de deuses, mas não com o verdadeiro e único Deus do universo. Assim como Deus ordenou que Israel fosse uma bênção para todas as nações da terra, o cristão ele precisa ser, pois assim como Deus se revelou ao mundo por meio da nação de Israel, na atualidade, é por meio da igreja cristã que Deus se revela à humanidade para, de forma graciosa, estabelecer comunhão com aqueles que se ajustarem para fazer parte da sua família na terra. Pelo tropeço e endurecimento de Israel, os cristãos eles foram enxertados, foram inseridos para estarem em Cristo, para fazerem parte da família de Deus. Mesmo não desprezando a nação de Israel, Deus abriu a possibilidade para os gentios, para que os povos de nacionalidades não judaicas tivessem acesso e tenham a oportunidade de alcançar a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Fazer parte da família de Deus na Terra deve motivar o cristão a trabalhar intensamente para integrar outras pessoas à família de Deus e nunca praticar quaisquer tipo de ações que gerem empecilho ou exclusão, impedindo as pessoas aí de ter acesso à salvação. A unidade do corpo de Cristo deve refletir a ação de Jesus na cruz, que desfez a inimizade do ser humano com Deus, provocada pela natureza humana caída e tendente ao pecado. As leis cerimoniais da antiga aliança formavam barreiras para as pessoas se chegarem a Deus, e infelizmente o próprio templo em Jerusalém era um símbolo de separação. Por isso, Jesus veio ao mundo para reaproximar a humanidade de Deus por meio da obra expiatória de Jesus, independentemente de a pessoa ser de nacionalidade judaica ou não. Paulo diz: agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Os povos gentios deixaram de estar à deriva, sem bússola e sem rumo no mar da vida, em meio às trevas espirituais. Ao se tornar um em Cristo, ao viver de forma prática a unidade cristã, tudo muda, tudo se transforma, dada a proximidade do pecador arrependido e converso a Cristo com Deus. Antes estavam separados de Deus tanto os judeus rebeldes à orientação divina, quanto os gentios não convertidos a Cristo. Mas após a conversão genuína, salvos pela graça de Deus, próximos de Deus, judeus e gentios conversos a Cristo, foram reconciliados com Deus e se abraçaram para unidos formarem a igreja de Jesus Cristo na terra. A reconciliação e a paz alcançada fazem parte das boas novas de salvação anunciadas por Jesus. Paulo faz questão de frisar que a paz oferecida por Cristo é diferenciada, pois ela excede a todo entendimento e, além de promover a paz de espírito, promove paz com Deus e paz entre as pessoas, entre os judeus e os gentios. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Portanto, Jesus não somente produz paz, ele é a nossa paz. Para o pastor e escritor Elienay Cabral, a cruz de Cristo serviu de elo de reconciliação e também de destruição. Como um imã, a cruz de Cristo, ela possibilita a reconciliação do ser humano com Deus, mas também é um símbolo de morte e de destruição das inimizades existentes entre Deus e o ser humano. O bispo Abner Ferreira ele lembra que no templo em Jerusalém haviam paredes divisórias em que os judeus e gentios eram separados. Os gentios eles eram impedidos de avançar. Até mesmo os judeus comuns eles eram proibidos de ter acesso aos locais de adoração mais restritos, como o lugar santo e o lugar santíssimo. Com a morte de Jesus, a separação foi rompida de alto a baixo, dando liberdade ao ser humano de se aproximar de Deus sem intermediários, bastando apenas de que se aproxime dele por meio de uma vida de santidade. Em se convertendo a Cristo, o ser humano ele deixa de ser estrangeiro e forasteiro para ser concidadão dos santos, membro da família de Deus. Em Cristo há união, há um só corpo. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. Em sendo assim, o edifício de Deus ele foi estruturado, foi formado e cresce a cada dia, sendo edificado em Cristo Jesus. Quanto ao fundamento dos apóstolos e profetas, não que os profetas e os apóstolos sejam a razão da estabilidade da igreja, mas a mensagem messiânica e cristocêntrica transmitida pelos profetas e pelos apóstolos é que dá sustentação, que dá base à vida cristã. A igreja é comparada nas Escrituras a um edifício que precisa de fundamentos sólidos, e Jesus Cristo, o Mashiach, esse é o fundamento sólido dos apóstolos e dos profetas. As verdades reveladas pelo Espírito Santo aos profetas e aos apóstolos é que deram condições de entendimento ao ser humano quanto ao projeto divino de redenção à humanidade consolidada em Cristo Jesus na cruz do Calvário.
De forma pedagógica, as instruções repassadas pelos profetas e pelos apóstolos fazem com que Cristo seja formado no coração da pessoa. Jesus passa a estar na pessoa e a pessoa passa a estar em Jesus. Do contrário, a fé cristã não subsiste. Ela rui, ela desmorona em meio aos vendavais e às adversidades da vida. Cada pessoa genuinamente convertida a Cristo tem uma posição importante no edifício de Deus. Pedro chega a dizer que os cristãos são como pedras vivas, como edifícios, como casas espirituais que dão forma à comunidade, à família de Deus na terra. Para que um ser humano como edifício se transforme de fato em templo do Senhor, é preciso que ele cresça bem ajustado, que haja qualidade do material utilizado na sua construção. Alicerçada em Cristo, a igreja com seus membros, ela continuará crescendo até a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o princípio que dá estabilidade e direção à igreja. Por isso, quaisquer atividades desenvolvidas com base em princípios humanos ou mundanos devem ser eliminadas da igreja, sob pena de comprometer a santidade da igreja, comprometer a santidade do cristão, e o cristão que é templo e habitação do Espírito Santo passar a se tornar templo e habitação do Espírito do mundo. Para ser de fato um membro da família de Deus, a pessoa precisa ser morada de Deus em espírito. Nos seus comentários, o bispo Abner Ferreira, ele ressalta que além da expiação de Jesus na cruz tornar possível o acesso dos gentios ao templo para adorar e servir a Deus, a expiação de Cristo torna o ser humano convertido a Cristo em templo e habitação do Espírito de Deus. Dado ao comportamento inadequado de muitos cristãos na cidade de Corinto, a exemplo do que ocorre ainda hoje dentro das igrejas cristãs, Paulo ele questiona dizendo: não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O fato de o cristão estar na posição de templo e habitação do Espírito Santo de Deus não significa que ele deva viver como se tivesse plenos direitos sobre o seu próprio corpo, como muitos gostam de se expressar. Caso a pessoa deixe de viver de acordo com o padrão cristão expresso nas páginas sagradas e dite aí as suas próprias regras sobre o seu corpo, ele deixa de estar apto a ser templo e habitação do Espírito de Deus. O edifício espiritual que compõe a família de Deus, apesar de ser composto por uma comunidade interracial que abrange gentios e judeus em todo o planeta Terra, deve estar sob legislação espiritual válida no reino de Deus, cujos princípios divinos são eternos e estão expressos na Bíblia Sagrada. Antes havia um desprezo muito grande dos judeus pelos gentios que sumariamente eram excluídos da possibilidade de fazer parte da família de Deus. Na cruz, Jesus promoveu a reconciliação entre judeus e gentios, tornando comum o acesso à salvação a ambos os povos por meio da fé no sacrifício expiatório de Jesus na cruz. Todos que se converterem a Cristo, independentemente de sua nacionalidade ou de sua etnia, formam a família de Deus, a igreja do Senhor na terra, e ao mesmo tempo se tornam cidadãos do reino de Deus, peregrinos neste mundo, mas templo e habitação do Espírito de Deus, e em breve estará na pátria celestial, sendo ainda mais cuidado e livre da condenação eterna. Meu desejo é que você faça parte da família de Deus, que breve será reunida dos 4 cantos da terra para estar na eternidade com o Senhor. Se necessário, permita que o Espírito Santo realize em você os ajustes necessários e te habilite a estar e a viver em Cristo. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.